aqui vão lá falar um pouquinho de biologia, né? Trouxe uma lista aqui. Hoje eu trouxe uma lista, assim, mais desafiadora e um pouquinho maior. Eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu abrir aqui. Ela tem questões variadas. Vou abrir o chat também. Vamos lá. Na alimentação humana, a preservação da saúde depende dos nutrientes utilizados pelo organismo, pois tanto de origem vegetal quanto animal são importantes na obtenção de energia, na formação de novas células e na regulagem do metabolismo celular. Considere que após uma determinada refeição, com o processo digestivo totalmente realizado, verificou-se que as substâncias absorvidas pelo sistema digestório em maior quantidade foram os aminoácidos, que certamente foram obtidos dos alimentos que predominavam nessa refeição, tais como... Essa aí é fácil, hein, gente? Vamos lá. Tô tranquila. O que vocês acham? Boa, Bela. Isso aí. Gente, nas outras, essa aí a gente tem que tomar um cuidado rápido, assim. É só porque ela tá falando, né, qual foi o alimento que foi absorvido em maior quantidade. Então, se tinha uma quantidade muito grande de aminoácidos, não é que os outros alimentos não teriam aminoácidos, né? Os outros alimentos, eles têm alguma quantidade, só que bem menor. Então, como era uma quantidade muito grande de aminoácidos, que foi verificado, então, teria que ser um alimento rico em aminoácidos. Rico em aminoácidos não, né? Rico em proteínas. E aí, que com a digestão, seriam absorvidos os aminoácidos. Beleza? Tranquila essa, né? Sim. Então tá bom. Mas qual que é? Eu fiquei um pouco perdido. Qual que você acha, Guilherme? Tenta... Eu falaria mas não acho que é isso, não. Isso, é a letra E, exatamente. Porque Ah, a gente tá. está querendo ver qual é o alimento que tem, desses alimentos aí, né? Qual que tem a maior concentração de proteínas? Se foram absorvidos aminoácidos, né? Por isso que é a letra E. Beleza? Beleza. Então tá bom. Ó, vamos pro próximo. Apesar da carne bovina ser frequente na dieta humana, a proteína bovina não é encontrada em nosso corpo. Isso ocorre porque... Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês lerem. Ô, gente, hoje vocês estão me mandando só as mensagens direto no que é direto, em vez de mandar no grupo todo. Vocês são muito secretos, muito misteriosos. Isso pode mandar também, viu, gente? Vocês podem ficar à vontade aí. Só achei engraçado que tá só aquele vermelhinho assim do lado quando vocês mandam, sabe? Ah, é porque tem professor que quando vai pedir para corrigir resposta, manda para ele. Aí depois ele fala a resposta. Para não influenciar as outras pessoas? Exatamente. Entendi. Ai, gente, vocês são mais espertos ainda. Vocês já estão um passo à frente. Nem tinha pensado nisso. Ó, gostei dessa tática aí. Achei chique. Ó, acho que a gente pode aderir, gente. Gostei. Ó, gente, então vamos lá. Tô vendo que muita gente já mandou. Vou ler pra gente
para a gente discutir, tá? Porque essas respostas, como elas não são iguais. Primeiro, o ser humano não possui enzimas para digerir as proteínas da carne bovina. Essa aí tá estranha, né? Essa aí, inclusive, ninguém marcou. Então tá bom. Aí depois, as vitaminas da carne bovina desnaturam durante o cozimento. Gente, o que desnatura? Vocês viram desnaturação na última aula. O aminoácido perde sua função, a proteína? Não é o aminoácido, isso, a proteína. Proteína, foi errado. Isso. Então, o que acontece, né? Geralmente, quando muda o pH, ou então muda a temperatura, né? Aquela proteína que vocês viram que ela tá toda dobradinha na forma que ela precisa estar, né? Para ela ter a função dela, ela vai perder sua forma, ela vai desdobrar e ela vai perder sua função. Se ela perdeu sua forma, ela perdeu sua função, né? Mas isso não vai interferir, né? O processo de desnaturação, ele não vai fazer com que a proteína seja ou não encontrada no nosso corpo, né? E a gente está falando de proteína, aqui está falando vitaminas, beleza? Por isso que essa aqui não tá legal. Por isso também, né? Aí depois assim, a proteína sofre digestão e os aminoácidos liberados são usados na produção de proteínas humanas. E aí, essa aí foi que a maioria das pessoas colocou, né? Muito bem, gente, exatamente. Então, a proteína, ela vai ser toda quebrada, e aí só os aminoácidos que são pequenininhos que conseguem ser absorvidos, e aí eles vão ser utilizados para construir as nossas próprias proteínas. Muito bem, vocês arrasaram. Eu nem vou ler as outras, porque como vocês não marcaram, aí eu vou pular, beleza? Professor, eu voei aqui. Qual foi a resposta certa? Olha só, essa aqui é a letra C. Porque a proteína, ela não vai ser absorvida inteira, né? Então, a pessoa que comeu a carne bovina, ela não vai absorver a proteína do boi. A proteína vai ser quebrada e os aminoácidos vão ser absorvidos e aí aqueles aminoácidos vão ser utilizados para construir a proteína humana, né, daquela pessoa. Beleza? Beleza, eu achei que fosse a letra A. A letra A? Uhum. Então, olha só. Se ele não conseguir digerir a carne bovina, né? Se o ser humano não conseguisse digerir as proteínas da carne bovina, eles não iam conseguir nem obter os aminoácidos. Então, Fernanda, a gente ia ter que pensar assim, a pessoa que come, que se alimentou de carne, ela não conseguiu, né, assim, aminoácidos. Aquilo para ela meio que não ia adiantar, porque ela não ia conseguir absorver nada, né? Se ela não fosse conseguir digerir aquelas proteínas. Então, se a gente não consegue digerir alguma coisa, a gente não consegue absorver aqueles nutrientes. Fez sentido isso? É igual quando a gente estava falando da celulose. A gente não consegue digerir a celulose, né? Então, a gente não vai absorver aquele açúcar, aquele carboidrato, né? A gente não absorve a celulose vai embora, né? Por isso que a gente fala da Verdade. fibra. Às vezes a gente lê, mas aí falta uma interpretação, né? Foi o que aconteceu comigo. Mas deu para fazer essa relação agora, não deu? Deu sim, obrigada. Ah, que bom, então. Então, vamos para a próxima. Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius, em 1828. Existem razões para supor que, nos animais e nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que, no futuro, descobriremos a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos. Reside no poder catalítico de seus tecidos. Aí ele pergunta, né? A previsão de Berzelius estava correta. E hoje sabemos que o poder catalítico, mencionado no texto, se deve a quem?
Vou deixar vocês me mandarem. Isso aí, gente. Muito bem. As proteínas, né? E qual, mais especificamente, qual tipo de proteína? Alguém se lembra? Não? Então vocês vão ter tempo de lembrar, viu? Porque ainda vai ter questão sobre isso. Isso, Bela. Isso aí. As enzimas. Muito bom. Vocês falaram de enzimas, né, na semana passada. Semana passada não, ontem. Agora a monitoria é no dia seguinte da aula, né? Tá tudo fresquinho na cabeça. Então, lembrando? Ó, para a próxima, hein? As proteínas são macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores. Elas participam da composição de muitas estruturas dos seres vivos, têm função metabólica, de defesa, reguladora e energética. Sobre as proteínas, assinale a alternativa incorreta. Gente, essa questão, eu quero que vocês leiam e tentem pensar, assim, porque tem algumas coisas que vocês ainda não viram, realmente, né, nas aulas, algumas coisas que vocês ainda não discutiram. Mas vocês conseguem fazer essa questão. Então, vamos ver se vocês vão lembrar. Se vão chegar, né, a uma... Ou vocês preferem que eu faça essa junto com vocês? Se vocês acharem que ela tá muito difícil, vocês podem me falar. Eu tô em dúvida. Quer ver? Vou te mandar aqui. Lá, tô em dúvida entre A e A, sim. Tá. Tipo assim, eu marcaria A, sei lá, ou A, C, eu não sei, tô em dúvida. Ai, Bela. Isso é engraçado demais. Oh, mas beleza. Olha só, vou até pegar uma imagem aqui pra gente ver. Mas eu acho que a C tá certo, talvez seja... Não sei. Oh, vamos lá, vamos ver. Vou pegar aqui, gente. Olha só. Eu vi que todo mundo ficou entre a C e a A, né? Foi consenso geral aqui. Então, vamos discutir. Essa C ela é mais difícil mesmo, viu, gente? Porque ela tá falando de química, né? E aí a gente às vezes fica meio perdida. O que na C que vocês acham que ela tá certa? Se marcou a C, se quiser falar. Que ela tá errada, né? Porque... É só esse molécula de água que eu fiquei confuso, porque eu não sei se libera uma molécula de hidrogênio, mas eu lembro que tem essa ligação. Agora, se libera água, eu não me lembro. Olha só. Deixa eu... Ah, não, essa imagem não tá boa. Eu queria uma outra. Peguei a imagem aqui e cortou. Aqui, ó. Acho que essa aqui foi a imagem que eu mostrei para vocês na semana passada. Olha só. Quando a gente tem dois aminoácidos, né, que vão fazer a ligação peptídica, gente, a gente vai ter vai ter a liberação de uma molécula de água. Isso a gente chama, inclusive, vocês não viram isso na aula, mas é bom para vocês saberem, que chama síntese
por desidratação. Então, vai sair uma molécula de água dali. E aí, o que isso significa? Olha só, você tem, essa parte vocês já sabiam, né? Então, você tem o grupo amina, que é esse aqui, né? E aí, você vai ter o grupo carboxila do outro aminoácido. E aí, eles vão se ligar. Quando eles se ligarem, lembra o que a gente falou? Que vai sair um OH desse lado, vai sair um H desse, aí esse aqui, ó, vai ficar querendo, esse carbono aqui vai estar doido para fazer uma ligação, esse nitrogênio também vai ficar doido para fazer uma ligação, a molécula de água vai embora, e essa ligação aqui vai ser feita. Então, essa perninha aqui, ó, vai se juntar com essa perninha, e aí a gente vai ter um dipeptídeo, né? Quando você tem uma ligação peptídica. E por causa disso, né, para que essa ligação aconteça, teve que sair alguns átomos, né, daquela molécula, para dar espaço para aquela ligação. E esses átomos vão ser justamente os átomos de oxigênio, que está ligado a um hidrogênio e um outro de hidrogênio, formando uma molécula de água. Beleza? Beleza. Então tá bom. E aí, então, todo mundo acertou, né? Todo mundo que ficou em dúvida entre A e a C. E aí, agora que viu o que acontece na C, acertou a A. Olha só, gente. Nucleotídeos, né? Tô falando aqui, polinucleotídeos. Nucleotídeos podem associar a ácidos nucleicos. A gente até comentou sobre isso em alguma das monitorias passadas. Ácidos nucleicos são as moléculas de DNA e de RNA. Beleza? Então, sempre que vocês verem nucleotídeo, vocês podem saber que está falando de DNA e RNA. Beleza? Então, essa aí não está certa. Ficou dúvida nessa questão, gente? Não? Então tá bom. Deixa eu colocar lá embaixo essa imagem. Vocês gostam, gente, quando coloca a imagem para consultar depois? Vou mostrar o gabarito. Acham que é bom? Eu tô colocando para... Pode deixar a imagem. Ah, então ajuda tá a bom. visualizar quando explica. Ah, tá. Beleza. Eu vou deixar, então, porque a hora que vocês forem estudar, né, vocês pegam a lista e conseguem lembrar dessas coisas. Eu tô deixando, tô apagando nada. Aí eu já mando a lista direito. Mas então tá, gente, ó. A próxima, a 5. Uma alimentação balanceada deve ser rica em proteínas, macromoléculas importantes para o funcionamento de seres vivos, uma vez que desempenham funções estruturais e enzimáticas. Sobre esse assunto, observe a figura abaixo representando diferentes estruturas proteicas e assinale a alternativa correta. Essa é a mesma coisa da outra, viu, gente? Vai ter algumas coisas que não são trabalhadas, mas que a questão ela dá para ser feita. Vocês já têm o conhecimento para isso. Essa questão é mais difícil mesmo. Mas desafiadora, né?
Olha só, gente, eu gostei dessa resposta de vocês, porque eu vou ler uma questão por questão com vocês, tá? Olha só. A sequência linear de aminoácidos representados em 1 e 4 é denominada estrutura primária. Beleza, a estrutura em 1 é, né? Mas a 4 não é, então essa aqui a gente elimina. AB. Os dobramentos observados nas cadeias proteicas 2 e 3 devem-se a reações de repulsão entre os aminoácidos distantes entre si. Não, né, gente? O que acontece nesses dobramentos é que os aminoácidos eles vão começar a se ligar. Então, o aminoácido vai começar a se ligar com o outro, eles vão começar a se atrair, né? E por isso que aquela proteína vai começando a se dobrar. Aí depois a C, né? Proteínas como a albumina, que apresentam somente uma cadeia polipeptídica, poderiam ser representadas em 4. Aí a Bela até falou aqui, né? Eu não sei da albumina para ter certeza. Mas olha como que essa aqui a gente já pode conseguir eliminar. Apresentam somente uma cadeia polipeptídica, que está falando aqui, né? E aí... Ah, não. Ó, gente, eu li essa aqui... errada, gente. Me desculpem. Quando eu li, eu falei assim, ah, não, essa aqui é a 4. Tá, eu vou pular essas duas aqui porque elas são as que dão mais dúvida, né? Aí depois ela fala assim, olha, caso a estrutura 5 fosse uma enzima submetida a alta temperatura, essa seria desnaturada, mas não ocorreria mudança em sua forma espacial. Gente, alguém sabe me falar o que acontece com essa 5? Com essa letra E? O que poderia acontecer O que poderia acontecer quando a gente submete uma proteína em uma alta temperatura? Ela perde a forma. Isso, exatamente. Ela vai perder a forma dela. E aí, quando ela perde a forma, ela vai perder a sua função. Então, poderia ser a 5 ou poderia também ser a 4. Vocês concordam? Ela podia estar falando tanto da 5 ou quando ela poderia falar da 4. Não é por causa disso, né, que eu tô falando. Mas... Não é por causa disso que eu tô falando. Mas é por causa desse tipo de questão. Que a gente pode discutir. E aí, gente, olha só. Essa aí a gente tem depois a letra que muita gente marcou, né? Muita gente marcou a letra D, que fala da alfa-hélice e da beta-hélice. E aí, ninguém marcou a da albumina, né? Mas foi porque vocês ainda não aprenderam sobre a albumina, não foi? Foi, não foi? Então, eu fiquei em dúvida entre as duas, mas como eu não sei nada, tipo assim, de forma da cadeia polipeptídica de albumina, aí eu pensei que poderia ser a D. Mas essa D, eu só tinha certeza que a 2 é alfa-hélice, agora beta-hélice eu não sei se existe. Eu também chutei só porque realmente não sei nada da albumina. É porque vocês ainda não viram, né, o que é uma alfa-hélice e uma beta-hélice. Eu vi uma imagem no Google de alfa-hélice e beta-hélice. Eu marquei a D. Eu achei que era a D mesmo. Entendi. Olha só. Aí, gente, essa questão eu bobeei. Eu tô até pegando aqui uma imagem no Google para mostrar para vocês, mas por isso que eu acabei viajando aqui enquanto eu falava. Mas tô tentando pegar uma imagem, mas é porque foi um erro meu de colocar essa questão. Por um motivo, porque vocês não sabem ainda o que é uma... Vocês nunca ouviram falar em beta-hélice, não é?
Aí eu vou contar para vocês que beta-hélice não existe. Vocês não entraram em detalhes, né? E eu acabei colocando essa questão, eu li correndo uma coisa e aí eu li correndo, eu não reparei nessa letra D. Mas olha só, gente, a Amanda falou assim, eu joguei no Google e aí eu vi que tem essa alfa-hélice, né, que é realmente isso. E você tem essa beta, que é uma coisa que é realmente parecida com essa 3. Só que aí, gente, só para vocês saberem, tá? Beta-hélice não existe. Existe folha beta. E aí ela vai ser essa dobra que vai ficar parecendo uma folha. Sabe quando você pega uma folha de papel, aí você dobra ela várias vezes, e aí, tipo assim, né? Você dobra ela várias vezes, e aí ela vai ficar tipo uma folha. Igual tá nessa 3 faz aí. sentido, né? Porque não é hélice. É. No desenho não é hélice. Isso. Só um que é hélice, o outro não tem hélice. Isso, exatamente. E a outra, né? Então tá, beleza. A gente não pode falar alfa-hélice, a gente não pode falar beta-hélice porque não forma uma hélice, né? A alfa realmente forma uma hélice, por isso que a gente chama de alfa-hélice. Aí, gente, bom que vocês aprenderam isso também, né? Essa questão, ela era difícil mesmo por causa dessa. Mas aí ela tem essa 4 que fala da albumina. Aí ela fala assim, olha, proteínas como a albumina, que apresentam somente uma cadeia polipeptídica, poderiam ser representadas em 4. Gente, uma proteína que apresenta somente uma cadeia polipeptídica, ela pode ser representada em 4? Oi, Sim ou não? tá aparecendo que sim, porque aqui só tem uma cor, de um negócio só emboladinho. Exatamente, exatamente. E aí, essa é a estrutura terciária da proteína, né? Porque aquelas proteínas que só têm uma cadeia polipeptídica, elas não precisam se juntar com outra, né? Você não precisa de 2 subunidades para formar aquela proteína quando é a estrutura quaternária. Então, por isso que essa proteína, ela poderia ser representada em 4. Beleza? Então, essa aí na dúvida, olha só. Ela já falou aqui, ó, a albumina. Ela apresenta só uma cadeia polipeptídica. Poderia ser representada em 4? Poderia, porque eu sei que a gente não está misturando 2 subunidades, igual nas 5. Essas 5 já te fala que você está misturando 2 subunidades. Misturando não, né, gente? Juntando 2 subunidades. E aí é por isso que ela é a questão, essa é a alternativa correta. Beleza? Sim, dava para fazer por eliminação, né? Tipo Mas assim, no assim, eu final da... entendo que deve dar dúvida por causa dessa beta-hélice, porque vocês nunca ouviram falar de uma beta-hélice. Sim. Mas aí, agora vocês ouviram falar, né, gente? Que é uma folha beta, não é uma hélice. Essas coisas, elas têm muito o nome da forma que elas têm. Então, fica até mais fácil, né, de a gente visualizar algumas coisas. Beleza, gente? Ficou claro? Eu confundi muito a cabeça de vocês com essa confusão que eu arrumei? Ou tá de boa? Tá de boa. Tá de boa? Eu... Então tá bom. Ó, gente, então vamos lá, vamos para a próxima. Essa aqui eu acho que vocês vão achar tranquila. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem um material estrutural de reserva nos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma planta e de um animal? Boa, gente. Isso aí. Todo mundo acertando. Muito bom. Então, letra D, né? Carboidratos nas plantas e proteínas nos animais. Isso aí. Muito bem. A próxima, então. 7.
A febre, quando alcança 40 graus ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre proteínas do sistema nervoso central. Sobre o efeito desse aumento na temperatura corporal, é correto afirmar que ele... Então, vamos ver o que vocês acham. Boa, gente, isso aí. Tá todo mundo acertando. Então, ela é a letra B, né? Desnatura as proteínas, inibindo sua atividade. Inclusive, por isso que é tão perigoso, né? Deixar a febre ficar muito alta. Porque você pode ter danos... Você vai ter danos nas proteínas. Vocês lembram daquilo, né, gente? Que as proteínas, elas precisam de uma temperatura ideal para o funcionamento adequado. Inclusive, quando a gente fala de enzimas, até falei com vocês na semana passada, né, que a gente tem muita questão, inclusive, estou doida para a gente chegar na última questão, para a gente comentar sobre ela, porque é uma questão de gráfico, mas a gente tem muita questão de gráfico que é sobre isso, né, que mostra um gráfico mostrando a temperatura e como que a atividade daquela proteína, atividade daquela enzima, né, principalmente, porque as enzimas vão ser muito importantes para que as reações todas aconteçam. Então, como que a proteína, como que aquela enzima vai variar a sua atividade com a variação de temperatura. E se a temperatura aumentar demais, aquela proteína desnatura mesmo, e aí ela não vai fazer nada, né? Ela não consegue fazer nada, porque ela vai ficar lá, perder a sua estrutura, sua forma tridimensional. Beleza? Aí, não é a letra D, porque ela não vai quebrar, né? Ela vai só desnaturar e aí ela vai ser inativada. Mas ela não é quebrada por causa apenas da temperatura. Beleza? Beleza. Então tá bom, gente. Vou passar para a próxima. Então, não sei se vai dar tempo da gente fazer a última questão, logo a questão de gráfico, que a Bela estava esperando, assim, dias por essa questão. Esperando. Sonhando com a questão de gráfico. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono, que é o CO2, na atmosfera, prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Gente, essa é uma questão difícil, então prestem atenção e que vocês conseguem fazer. Mas ela é uma questão difícil assim, né, gente? Ela é desafiadora.
O bom é que todas as alternativas já foram faladas aqui. Gente, essa questão, vou discutir um pouquinho com vocês, porque ela é diferente, né? Mas ela fala assim, você tem um estudo, né, que ele mostra que quando você tem muito gás carbônico, né, muito CO2 na atmosfera, as plantas não conseguem absorver nitrato. E aí, a gente conversou, né, nas semanas anteriores, como que as plantas, elas produzem próprio alimento. Então, elas vão fazer fotossíntese, e com a fotossíntese, elas vão conseguir construir moléculas de glicose, né, os carboidratos, e aí elas vão, a partir daquelas moléculas de glicose, vão construir os carboidratos, são maiores, né? Mas aí, o que acontece? A planta, então, para ela conseguir carboidratos, vocês lembram, né? Quais são os elementos químicos, né? Átomos de quais elementos químicos que são encontrados numa molécula de glicose? São 3. O quê? Escutei. E quais moléculas? Da? Uma molécula de glicose, por exemplo. Quais são os 3 elementos químicos que são encontrados? Carboidrato tem? Isso, carboidrato. Então, a glicose é um carboidrato. Né? Então, quais são os elementos químicos que são encontrados em uma molécula de carboidrato? Frutose? Elementos químicos. Gente, elementos químicos são aqueles que estão lá na tabela periódica. Toda vez que falar elementos químicos, vocês podem saber que está falando de algum quadradinho lá na tabela periódica. Que tem? CHO? Isso, exatamente. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, os carboidratos, eles têm átomos desses 3 elementos químicos, né? Então, tá, beleza. Aí, só que vocês já devem, não sei se vocês já se perguntaram, né? A planta não come. A planta não vai se alimentar. Ela não precisa de alimento, né? Ela constrói seu próprio alimento. Mas agora, como será que a planta consegue construir, né? Como é que a planta obtém proteínas? Vocês já pensaram nisso? Porque, assim, a proteína, ela tem um elemento químico que nos carboidratos não tem. Ela consegue construir seu próprio alimento, né? Construindo a glicose, por exemplo. Mas tem um elemento químico que as proteínas têm, né? Que os aminoácidos têm, vai até diminuir um pouquinho. Os aminoácidos têm que... Agora eu vou trocar minha resposta. Agora você falou. Porque a proteína tem nitrogênio. E Isso. aí, se ela estava com problema de absorção de nitrato, é a troca lá da raiz daqueles rizomas lá, né? É isso? Exatamente. A planta, ela precisa absorver pela raiz, né? Ela precisa absorver pela raiz nitrogênio, de alguma forma, porque ela precisa construir suas próprias proteínas. Então, se ela não está conseguindo absorver esse nitrato, não vai chegar nitrogênio nela. Se não chegou nitrogênio, ela não consegue construir aminoácidos, gente. Se ela não consegue construir aminoácidos, ela não consegue construir proteína. Sim. Faz sentido? Sim, total. Total. É porque o amido é açúcar, no caso, né? Que seria como se fosse açúcar, no caso, né? Então é o CHO, não é o nitrogênio. Exatamente. Então é carboidrato. E isso não está sendo interferido, né? Porque olha só, ele está falando, ó, tem níveis elevados de dióxido de carbono. Se tem níveis elevados de CO2, a planta vai conseguir construir os carboidratos dela, né? Ela vai conseguir construir o próprio alimento, porque ela faz fotossíntese. Quando ela faz fotossíntese, o que ela pega? Ela pega o CO2, ela pega a água e ela vai fazer a sua fotossíntese, né? Ela vai conseguir fazer esse processo. Deu para entender? Sim, entendi. Então tá bom. Sucesso, Bela. Adorei ver seu raciocínio. Que a hora que você
que deu clique, né, do nitrato, você já ligou todos os pontos. Isso aí. Mas aí, essa questão, gente, eu trouxe porque ela é uma questão do Enem e ela tem um ponto, né, que se a gente não prestar atenção nessa parte aqui, ó, nessa parte que eu acabei de grifar, a gente não pega o que a questão está querendo pedir para a gente. Beleza, então? Beleza. Bela, não vai dar tempo de fazer essa questão de gráfico, mas assim, eu vou deixar ela como um desafio para vocês. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer semana que vem, viu? Tá bom, pode deixar. Ó, gente, então a próxima. E última. Leia a afirmativa a seguir. Enzimas são moléculas que participam ativamente dos processos biológicos. Sobre as enzimas, é correto afirmar que... Vamos ver, o que vocês acham disso? Não, mentira, né? Essa a B não é não. Eu sei que não é lipídica, tá? É porque eu ia falar C ou D. Ah, tá. Se trocou. Não fiquei dúvida. Beleza. Então, assim, agora oficialmente todas as alternativas foram marcadas. Então, hoje a gente vai discutir sobre elas, gente. Olha só. Ah, mentira, que a A ninguém falou, não. Então, a B, olha só, são catalisadores orgânicos de natureza lipídica. A Bela acabou de falar, né? Eles não são de natureza lipídica, gente. Lembra o que enzima é? Que a gente falou no inicinho agora? Proteína. Isso, exatamente. Enzima é proteína. Beleza? Então, uma outra categoria. Aí depois, mas elas são catalisadores orgânicos, né? Só não é natureza lipídica, é natureza proteica. Aí depois, aumentam a velocidade da reação e diminuem a energia de ativação. Gente, essa alternativa deu dúvida, porque vi que teve gente que falou dela e teve gente que colocou ela ou outra. Essa aí dá dúvida em alguma coisa? Tipo assim, eu sei que ela catalisa, então se ela catalisa, ela dá um turbo, né? Então eu sei que ela aumenta. Só que aí, essa parada da diminuir a energia de ativação, eu não sei. Mas Vocês não viram o que é isso, né? Vai virar B, o resto tudo eu não sei, fiquei em dúvida. Olha só, essa aqui a gente poderia fazer por eliminação, porque, olha só, a letra D fala, suportam altas temperaturas sem sofrer desnaturação. Se ela é uma proteína, gente, ela vai, né, ela tem as grandes chances dela de desnaturar em altas temperaturas. E aí, a gente comentou até hoje mais cedo, né, que como que a gente tem que ficar de olho na temperatura que aquelas enzimas estão, porque senão a reação não vai acontecer porque a enzima vai desnaturar. Então, gente, as enzimas, elas têm temperaturas, né, muito específicas de funcionamento. Elas são proteínas, né? Então, elas têm essas temperaturas que são muito específicas e que, se essa temperatura aumentar, ela vai desnaturar. Beleza? Isso é muito importante vocês pensarem, que elas não aguentam temperaturas muito altas. Beleza? E aí, a letra C, ela fala assim, aumentam a velocidade da reação sem mudar
Não, e diminuem a energia de ativação. Eu vou pegar um gráfico aqui, em homenagem à Bela, porque ela ficou sem gráfico dela hoje, mas eu vou pegar um gráfico para dar um exemplo do que é uma energia de ativação. Olha só. Gente, eu tô no pé da Bela por causa do gráfico, viu? Mas não é só porque eu achei muito engraçado quando ela falou do drama dela com gráficos. Aí agora toda hora eu uso de exemplo. Se estiver enchendo o saco, vocês podem me falar, viu? Ó, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é uma energia de ativação. Toda vez que uma reação vai acontecer, ela precisa de uma determinada energia para que aquela reação aconteça. Então, assim, pensa que a gente tem um reagente, né? E aí depois você tem os produtos. O reagente, né? Para que aquele reagente quebre, ou então para que aquele reagente se una, né? Aquele reagente depois junte com os dois reagentes se juntem e formem um produto. Para que isso aconteça, precisa de uma determinada quantidade de energia. E aí, essa energia que é como se fosse a energia de virar, sabe, a reação. Como se fosse assim, ó, quando você tem essa quantidade de energia, esse processo consegue acontecer. Ele é esse pico aqui, ó, que está nesse gráfico, que a gente consegue ver. Então, toda vez que você fala da energia de ativação, vai ver um gráfico desse, que ele fala, né, a energia que você precisa para que aquela reação aconteça. Então, vai ser essa aqui. Então, para a reação acontecer, você precisa de dar energia, né? Aquela reação precisa de energia. E aí, o que a enzima faz? Ela vai e ela diminui a energia de ativação. Quando ela diminui a energia de ativação, significa que, olha só, a energia de ativação vem para cá. Significa que para que aquela reação aconteça, para que aconteça aquele clique para a reação, precisa de uma quantidade bem menor de energia. Então, se precisa de uma quantidade bem menor de energia, significa que aquela reação vai acontecer até de uma forma mais rápida, porque ela vai precisar de menos energia, né? Para viragem, para virar, para dar aquele clique para a reação acontecer. Beleza? É isso que a enzima faz, né? Quando a gente fala que é catalisar, que a enzima ela é catalisadora, né? Mas é isso que ela faz, é isso que um catalisador vai fazer. Vai diminuir aquela energia de ativação, que aquela reação consegue acontecer mais rápido. Então, deu para entender o que é? Ou não? Ficou confuso? Então, ela tá certa, né? Tá certa. Porque ela diminui a energia de ativação. No caso, a proteína precisaria de menos energia para fazer os próprios serviços, entendi. Isso, exatamente. Aquela reação ia precisar de menos energia para ela acontecer. Não a proteína, porque aquela proteína, que no caso é a enzima, ela vai agir como um catalisador. Então, não é que aquela proteína precisa de mais ou menos energia. Aquela proteína, aquela enzima, ela vai permitir com que aquela reação aconteça com uma energia de ativação menor. Porque ela vai dar uma ajudada ali, ela vai dar aquele turbo lá. Fez sentido? Beleza. Uhum, sim. Então tá bom, gente. Ó, então é isso, essa questão. Vou deixar essa imagem aqui no final. E aí, essa aqui, que é a questão de gráfico, ela é uma questão demorada, porque ela é uma questão difícil. Então, a gente discute na semana que vem. Beleza? Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar lá, porque se vocês quiserem ver depois, né, alguma coisa, vocês podem, se vocês quiserem ter a questão antes, vocês podem ficar à vontade. Beleza? Beleza. Beleza. Mas, gente, então, boa noite para vocês. Bom descanso. Boa semana, né? A gente ainda tem uma sexta-feira, a semana tá acabando. Estou acostumada com segunda, que é boa semana completa, mas agora a semana tá acabando.
E até mais. Qualquer dúvida, vocês podem me falar, viu? Podem me mandar lá no WhatsApp, que já tem o meu zap lá, né? Tchau, professora. Obrigada. Tchau, boa Boa noite. noite. Boa noite.